A última ceia foi pintada aqui há 500 anos para o refeitório da igreja de Santa Maria delle Grazie. Um silêncio profundo paira sobre o refeitório. Uma longa mesa, um único instante imóvel e uma dúzia de rostos congelados na imagem. Observe as mãos, as roupas e a expressão facial de cada pessoa. Uma análise cuidadosa ajudará você a enxergar mais do que apenas a imagem. Os cientistas usaram tomografias, os conservadores mapearam os pigmentos e os historiadores ajudaram a determinar seus nomes. Alguns dizem que existe um código secreto escondido na pintura. Outros afirmam que essas formas foram criadas por fatores ambientais e inúmeros reparos. Ao remover séculos de tentativas de renovação fracassadas, linhas que antes eram ásperas e sem personalidade tornam-se delicadas e refinadas. Ao final, você saberá qual visão é consistente com as evidências e por quê. Mas aqui está a parte mais assustadora. Leonardo não pintou apenas cenas religiosas. O segredo mais perigoso deste quarto pode estar escondido entre as paredes, os cantos e o silêncio. O que ele realmente queria nos dizer? Paz, príncipe e tarefa. Leonardo da Vinci pintou a última ceia na parede do refeitório em Milão. O quarto pertence ao mosteiro dominicano de Santa Maria delle Grazie. O duque Ludovico Sforza encomendou a Leonardo que pintasse o quadro entre 1495 e 1498. O príncipe desejava uma imagem que fosse condizente com a igreja e com o prestígio de sua corte. O refeitório era um local público, onde os monges faziam suas refeições e os convidados podiam ver a casa e a igreja do príncipe em um só lugar. O tema era adequado ao cenário. A última ceia retrata uma refeição comunitária e um evento fundamental na história do cristianismo. Era adequado para o refeitório onde eram realizadas as refeições comunitárias. Leonardo planejou a cena de forma que a mesa pintada ficasse em frente à mesa real na sala. Essa escolha fez com que a pintura se tornasse parte do cotidiano do refeitório. O painel de parede em que Leonardo trabalhou mede aproximadamente 4,6 por 8,8 metros. A pintura está em frente à crucificação menor de Giovanni Donato da Montorfano. Acima do mural, encontram-se elementos arquitetônicos e decorações pintadas que conectam a obra à capela e à família Sforza. Graças a essa disposição, a pintura permaneceu no espaço da oração, da política e da exposição. Leonardo abordou a tarefa com a intenção de criar uma cena que retratasse um ser humano. Ele colocou Jesus no centro e dividiu os 11 companheiros em 4 grupos separados. Cada grupo reage de forma diferente. Mãos, cabeças e corpos criam pequenas cenas dentro da imagem principal. A luz que entra pelas janelas atrás de Jesus ilumina a figura central e provoca os gestos ao seu redor. O método escolhido por Leonardo não era um afresco comum feito sobre gesso fresco. Ele trabalhou em uma parede seca e selada, utilizando técnicas mistas, o que lhe permitiu aplicar a tinta lentamente. Essa abordagem permitiu contornos suaves, tons de pele harmoniosos e detalhes sutis. Isso permitiu que Leonardo alterasse suas expressões faciais e gestos à medida que a obra progredia. Esse estilo de trabalho lhe dava controle total sobre expressões precisas, mas também significava que a tinta permanecia na superfície, em vez de ser absorvida pelo gesso úmido. Essa encomenda fez parte de um programa de construção mais amplo em Milão. Arquitetos como Donato Bramante atuavam na cidade naquela época. A corte principesca apoiava a música, a escultura e novas construções. Enquanto trabalhava para o príncipe, Leonardo dedicou-se tanto à pintura quanto aos estudos científicos. Sua presença em Santa Maria delle Grazie o inseriu no círculo de artistas, engenheiros e mecenas que transformaram Milão no final do século XV. Leonardo pintava lentamente. As anotações mostram que ele dedicou tempo para experimentar poses, refinar as mãos e alterar detalhes. Ele colocou as figuras em um banco baixo e usou a arquitetura da sala pintada para refletir o espaço real. O objetivo é ter uma narrativa equilibrada e um foco sereno em Jesus. A composição e a escala são adaptadas ao refeitório e às necessidades do cliente. Este trabalho exigiu habilidade, imaginação e decisões sobre materiais e espaço. A escolha do tema, o tamanho da parede, o cliente que encomendou a obra e a relação com o ambiente, tudo isso moldou o modo de trabalho de Leonardo. A última ceia começou como uma encomenda para exercer poder e exercer culto, mas tornou-se um teste de novos métodos e design criativo.
A obra combinava perfeitamente arte, fé e a imagem pública do príncipe, mas há um significado oculto nela. O gênio de Leonardo também foi sua maior aposta. O mesmo método que conferiu à Última Ceia um brilho tão realista também selou seu frágil destino. Por quanto tempo poderia durar tanta beleza? Como Leonardo pintou o quadro e qual foi a influência da época sobre a obra? Em A Última Ceia, Leonardo utilizou um método lento. Ele pintou em uma parede selada, cujas camadas estavam secas. Em vez de trabalhar com gesso fresco, ele misturava tinta a óleo e têmpera. Com essa seleção, ele consegue mesclar tons de pele e obter transições suaves. Isso também lhe permitiu corrigir suas expressões faciais e gestos enquanto trabalhava. Ele queria obter uma luz mais suave e detalhes mais refinados do que os possíveis em um afresco real. Com o tempo, esse método começou a causar problemas. A tinta permaneceu na superfície da parede em vez de penetrar no gesso fresco. A umidade e os sais presentes na parede fizeram com que a tinta descascasse e lascasse. Fumaça, poeira e umidade se acumularam na superfície durante séculos. As pessoas tentaram fazer reparos aplicando camadas grossas de tinta e verniz duro. Esses reparos alteraram a aparência do rosto e das roupas. Os primeiros restauradores, nos séculos 16 e 17, realizaram reparos rápidos. Eles pintaram as rachaduras e taparam os buracos. Nos séculos 18 e 19, réplicas e cópias circularam, mostrando como as pessoas interpretavam a cena na época. Alguns copistas alteraram gestos e expressões faciais para se adequarem às preferências locais. Essas cópias posteriormente dificultaram a determinação das escolhas originais de Leonardo. O refeitório sofreu grandes danos no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o edifício foi atingido por bombas. Sacos de areia foram colocados para proteger as obras de arte. Anteriormente, perto da pintura, uma porta havia sido aberta na parede. O corte resultou na perda de parte da borda inferior e exigiu reparos posteriores. As tentativas de remover a pintura falharam e suscitaram preocupações entre os conservadores. Sob a direção de Pinin Brambilla, Barcelona embarcou em uma renovação completa e moderna. O grupo operou de 1978 a 1999. Eles removeram camadas de sujeira e tinta descolorida. Eles usaram solventes e ferramentas de precisão para remover a tinta adicionada depois de Leonardo. O objetivo era expor a tinta original onde ela ainda existisse e estabilizar os restos. Foram utilizadas ferramentas científicas no trabalho. A reflexografia infravermelha revelou os desenhos subjacentes e as alterações que Leonardo fez durante o planejamento. O exame de raio-x revelou pigmentos mais densos e obturações posteriores. A luz ultravioleta revelou as áreas onde o verniz havia sido aplicado. Testes químicos permitiram a identificação dos pigmentos originais e das substâncias posteriores. Utilizando essas técnicas, a equipe consegue distinguir as batidas originais das posteriores. O restaurante levantou questões. Algumas pessoas dizem que a equipe removeu coisas demais em alguns lugares. Outros especialistas elogiaram o trabalho cuidadoso e a aplicação do conhecimento científico. Os restauradores notaram defeitos na pintura e os preencheram de forma criativa. Graças a essas decisões, os espectadores agora podem admirar a pintura original e a reconstrução meticulosa. Após a reforma, o local recebeu nova segurança. Para reduzir as flutuações de umidade no refeitório, foi instalado ar-condicionado. O acesso às instalações foi limitado a pequenos grupos para reduzir a quantidade de calor e dióxido de carbono emitidos pelos visitantes. A igreja e as autoridades estabeleceram regras rigorosas para proteger o muro e retardar sua deterioração. Estudos técnicos também mostraram como Leonardo mudou de ideia enquanto trabalhava. Fotografias infravermelhas revelam pentimenti, ou alterações desenhadas onde ele moveu a cabeça ou os braços. Esses vestígios comprovam que Leonardo retrabalhou as poses e aprimorou a composição. Em alguns locais, as linhas de primer não coincidem com a camada de tinta na superfície, porque as seções perdidas foram posteriormente repintadas à mão. A pintura que vemos hoje carrega os traços de Leonardo e as mudanças que ocorreram ao longo dos séculos. Os materiais que ele escolheu permitiram um trabalho detalhado, mas tornaram a superfície delicada. Reparos. Ameaças de guerra e decisões de renovação foram impostas ao projeto original. A pesquisa científica ajuda a separar certas camadas e mostra como a imagem mudou ao longo do tempo.
Mas por trás das marcas de pincel e séculos de reparos, esconde-se um mistério ainda maior. Pessoas no palco. Quem são exatamente as figuras que rodeiam Jesus e por que Leonardo as dispôs dessa maneira? Os nomes das pessoas sentadas à mesa. A parte central da pintura retrata Jesus, e ao seu redor estão 12 companheiros. Cada personagem tem um nome e é amplamente conhecido. Da esquerda para a direita, a lista padrão inclui Bartolomeu, Tiago, o Jovem e André. O próximo grupo representa Judas Iscariotes, Simão Pedro e João. Jesus está sentado debaixo de uma janela iluminada. À sua direita estão Thomas, James the Greater e Philip. À direita estão Mateus, Judas Tadeu e Shimon, o Zelote. Bartolomeu está de pé na beira da mesa, virado para dentro. James, o Jovem, está sentado tenso e com os olhos bem abertos. Andrew dá um passo para trás, erguendo as mãos. Esses três atuam como um grupo de testemunhas surpresas. Judas Iscariotes está sentado nas sombras no grupo seguinte. Ela se recosta e segura a pequena bolsa em vários lugares. Em comparação com Peter, que está inclinado para a frente enquanto segura uma pequena faca na mão direita, sua postura é fechada. João aparece ao lado de Pedro com um rosto jovem e liso. Leonardo frequentemente pintava jovens com traços faciais delicados e cabelos longos, o que explica a aparência de John neste caso. Jesus permanece sentado, imóvel, no centro. A luz que entra pela janela atrás dele ilumina sua cabeça. Suas mãos se aproximam do pão e da xícara sobre a mesa. A posição de Jesus e a abertura iluminada atrás dele fazem dele um ponto de referência visual. À direita de Jesus, Tomé levanta o dedo e parece pressionar algum ponto. Tiago, o velho, cobre a boca com as duas mãos. Philip inclina-se para a frente com as mãos abertas, buscando uma resposta. Esses gestos expressam incredulidade misturada com um pedido de explicação. Do lado direito, Mateus se vira para Judas Tadeu como se estivesse falando. Judas olhou para Jesus com as sobrancelhas franzidas. Simão, o Zelote, segura a barba e escuta. Os três formam um grupo que se desloca da sala dos fundos para o centro. Leonardo dividiu os 12 em 4 trios. Cada trio funciona como uma pequena cena que adiciona ritmo ao quadro geral. Cabeças e mãos criam linhas que direcionam a atenção ao redor da mesa. A mesa se transforma em um palco onde pequenas ações trazem os maiores resultados. Para confirmar nomes, os estudiosos utilizam diversos sinais. Eles liam a posição das mãos, a direção do olhar e os gestos correspondentes aos versículos do Evangelho. Eles também comparam cópias e imagens semelhantes para encontrar padrões repetidos. Pintores do Círculo de Leonardo, frequentemente chamados de Leonardeschi, copiaram esse desenho. Znani naśladowcy para Giampietrino, Andrea Solario e Marco Dogiono. Essas cópias preservam poses e rostos, o que ajuda os cientistas a determinar quais partes do corpo pertenciam a Leonardo. Uma cópia bastante conhecida, A Última Ceia de Tongerlo, retrata muitas das mesmas poses. Este painel ajuda a mostrar o trabalho de estúdio e pequenas alterações na forma. Ao comparar os detalhes da parede de Milão com cópias feitas em laboratório, os especialistas criam um mapa de gestos e tipos faciais que correspondem ao projeto original. O rosto sereno de John chama a atenção porque Leonardo já havia utilizado traços faciais delicados de jovens em outras obras em relação às suas necessidades. Esse detalhe de estilo explica por que João difere de Pedro e Judas. Cada nome na parede se refere a uma pose pintada, à tradição dos evangelhos ou a refinamentos posteriores, fornecendo aos pesquisadores uma base para nomear as figuras. Apesar de toda a pesquisa minuciosa, um detalhe ainda suscitava rumores muito além do mundo da arte. Se Leonardo realmente se referia a João, por que tantos pensavam o contrário? Uma afirmação que não podia ser negada. Eis uma ideia que me chamou a atenção. Alguns escritores e pesquisadores afirmam que a figura à direita de Jesus era Maria Madalena, e não João. Essa afirmação ganhou popularidade depois que Dan Brown escreveu um romance em que essa ideia se tornou central para o enredo. O livro revela o nome Mary e descreve linhagens sanguíneas e genealogias secretas. Essa história fez com que as pessoas olhassem para a pintura de uma maneira diferente. Os historiadores da arte responderam com fatos. Eles perceberam o estilo que Leonardo usava com os jovens. Na arte renascentista, João frequentemente aparece com traços faciais delicados. Essa escolha foi baseada na tradição e na maneira como os artistas ensinavam as pessoas a desenhar rostos.
Os pesquisadores também analisaram detalhadamente a história técnica da pintura. O rosto próximo a Jesus mostra sinais da presença de João quando comparado com outras obras de Leonardo e cópias de oficina. A partir dessa comparação, parece que esse personagem é John. O ponto seguinte dizia respeito ao trabalho de conservação. A pintura perdeu muita tinta, e algumas das linhas visíveis são resquícios de reparos posteriores. Se um detalhe sobrevive apenas em uma repintura posterior, não pode ser interpretado como tendo sido a intenção de Leonardo. O desenho explicativo e as fotos científicas ajudam a orientar a discussão. Quando especialistas comparam fotos infravermelhas com camadas de tinta posteriores, as evidências confirmam as palavras de John. O livro e os filmes subsequentes suscitaram debates sérios. Turistas e escritores buscavam sinais e histórias que pudessem trazer novas informações. Programas de TV e vídeos online têm usado reconhecimento de padrões e truques visuais para conectar a personagem a Mary. Eles usaram pequenas semelhanças no formato do rosto e no cabelo para se declararem de um gênero diferente. Muitos espectadores sentiram que o filme correspondia perfeitamente à história que queriam conhecer. Os cientistas apresentaram diversas razões pelas quais a teoria de Mary não se sustenta como evidência. Primeiramente, Leonardo utilizou modelos masculinos jovens e estilizou os rostos de alguns dos apóstolos. Em segundo lugar, as cópias de oficina do Círculo de Leonardo retratam a mesma figura, e João de uma forma quase idêntica. Em terceiro lugar, a análise de imagens encontrou um desenho original que corresponde a John como um estudante do sexo masculino. Essa evidência reduz a probabilidade de Leonardo ter pintado Maria. As pessoas abordaram essa questão de maneiras diferentes. Alguns basearam seu raciocínio em teorias da conspiração, enquanto outros raciocinaram com base em fatos. Essa divisão fez da pintura um palco para dois tipos de histórias. Um dos lados se baseia em pesquisas minuciosas e resultados de testes laboratoriais. O outro lado baseia-se em padrões de leitura e emoções populares. A ficção e os meios de comunicação perpetuaram as alegações de casamentos secretos, e novos filmes acrescentaram camadas às teorias sobre casamentos secretos e alteraram a história da igreja. Alguns autores encontraram textos mais antigos e estranhas afirmações medievais que confirmam essa história. Outros apontaram para uma arte mais antiga, usada por razões simbólicas. A ruptura entre o thriller literário e a história da arte é o que fez essa história perdurar. Resumindo, a ideia de Maria Madalena passou de uma teoria menor para uma narrativa de grande repercussão. Os especialistas responderam às alegações, fornecendo métodos e nomes, citando cópias de estúdio, fotografias técnicas e relatórios de conservação. A veracidade das figuras representadas na pintura depende das linhas sob a tinta e de documentos estáveis da época. Esses registros corroboram a versão antiga, segundo a qual a figura retratada é João, o apóstolo, e não Maria Madalena. No entanto, se os registros antigos parecem encerrar o caso, novas ferramentas ameaçam reabri-lo. E se a tecnologia pudesse enxergar por baixo de séculos de tinta e descobrir algo que os especialistas não perceberam? O que a IA realmente fez desta vez? A equipe inseriu imagens de alta resolução, reflectogramas infravermelhos, varreduras multiespectrais e mapas de raios-x no programa de aprendizado de máquina. O programa analisou o formato do rosto, a posição das mãos, as pinceladas e a incidência da luz. Esses padrões foram comparados a centenas de obras de Leonardo e seu círculo. Linhas semelhantes foram então desenhadas nas paredes de Milão. O software destacou formas repetidas, correspondências de sobreposição e ecos nas cópias de estúdio. 3 marcadores distintos se destacaram dos demais. O primeiro sinal é o deslocamento do queixo da figura para a direita de Jesus. O desenho em infravermelho mostra uma linha curva perto da orelha. A superfície da tinta é ligeiramente deslocada para a frente em relação a essa curvatura. O programa ajustou essa curva ao mesmo formato na cópia de Giampietrino e no painel de Tongerlo. A correspondência ocorre nas camadas originais, não apenas em repinturas posteriores. O segundo marcador é a mão ao lado de Judas. O rebaixo criou uma alça compacta na parte inferior da borda da mesa. Na superfície da tinta, é possível ver traços mais longos. O programa identificou dedos mais longos recorrentes em 4 obras de Leonideschi. Essa repetição combina gestos com repintura e uma mudança deliberada de pose.
O terceiro marcador é uma linha tênue que aparece atrás de Jesus. A luz visível a trata como uma sombra. A imagem infravermelha mostra claramente o esboço do desenho. A máquina organizou as camadas e encontrou as linhas tortas em forma de um arco tênue na cópia solário. O arco emoldura um pequeno espaço onde a luz que entra pela janela se estreita. Os 3 pontos estão em uma linha reta, desde a mandíbula do discípulo, passando por Jesus, até a mão próxima de Judas. Em conjunto, os 3 marcadores formam um eixo forte. O programa marcava os locais onde Leonardo desenhava o eixo, apagava-o e o desenhava novamente. A linha da mandíbula se move. A mão se move. O design do arco muda. Esses movimentos foram imortalizados no desenho base e nas amostras de pigmentação originais da restauração moderna. O padrão não está disperso. Ele percorre com o olhar a mesa e as figuras. O programa também avaliou a geometria facial. Foram feitas medições do ângulo da sobrancelha, da inclinação da mandíbula e do formato das bochechas, e os dados foram comparados com um banco de dados de retratos do final do século XV. Greenaway, cineasta e pintor, é fascinado por descobrir novas maneiras de interpretar obras clássicas como A Última Ceia, uma pintura mural do século XV que retrata a última ceia de Jesus, conforme descrita no Evangelho. Nesta testa, os alunos relacionaram os modelos masculinos que Leonardo usou em suas obras com os de seus jovens imitadores. A curvatura fina do queixo combinava com vários espécimes de oficina que apresentavam traços faciais mais suaves, conferindo à exposição um tom misto. Essa mistura é mais uma ambiguidade intencional do que um erro. Em seguida, o sistema comparou mapas de pigmentação de 1978 a 1999, restaurados sob a direção de Pinin Brambil, de Barcelona. Nos casos em que os testes mostraram que o pigmento original estava sob a camada de tinta posterior, o desalinhamento da mandíbula e o arco de curvatura estavam presentes nas camadas originais. Se um detalhe fosse baseado apenas em uma camada de tinta posterior, o programa o marcava como secundário. A máquina considerou a pintura original e o padrão de delineamento como evidência primária. O resultado geral pode ser interpretado como uma mensagem com múltiplas camadas. Leonardo desenhou um rosto masculino e depois moveu a linha. Ele trocou de mão e colocou o arco atrás de Jesus. Seu estúdio reproduziu esses movimentos em cópias. Reparos posteriores preencheram as lacunas, mas pinceladas originais e vestígios de repintura ainda podem ser encontrados. A máquina combinou essas pinceladas em diferentes camadas e trabalhou para criar uma única linha visual nítida. Essa frase conecta o discípulo a Jesus e Judas por meio do posicionamento e de gestos repetidos. Isso sugere um plano deliberado no qual a pose e o toque direcionam a atenção ao longo de um percurso específico na cena. O programa avaliou que o realinhamento foi intencional e estava em fase inicial de planejamento. Ele inseriu os personagens principais nos desenhos preparatórios e testes de pigmentação que datam da época de Leonardo. A máquina encontrou um eixo coerente que engloba o desenho subjacente, o pigmento original e as cópias de estúdio, unindo o esboço do queixo, da mão e do arco em uma única composição planejada. O eixo atravessa Leonardo e sua oficina. O programa designou esse eixo como um elemento visual projetado e incorporado ao plano da pintura. Esse eixo influencia a maneira como interpretamos a cena. O programa enfatiza relacionamentos e sequências. A obra destaca escolhas de pose e iluminação que visam capturar a atenção do espectador. O que o eixo sinaliza é a identidade tátil, a direção e a sequência de gestos. A pintura que vemos hoje é uma combinação da mão de Leonardo, reparos posteriores e referências ao seu trabalho no estúdio. Como todos sabemos, a inteligência artificial consegue identificar formas e padrões. A resposta final depende de desenhos, mapas de pigmentação e pesquisas minuciosas realizadas por especialistas. Por hoje é só. Para mais histórias interessantes, clique no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Você também pode compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Até o fim. Adeus.